Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos do Estado, hoje a gente vai trabalhar, na primeira aula propriamente do curso, o conceito jurídico de Estado. Aqui na atividade síncrona, a gente fez uma reflexão coletiva sobre o que é Estado, sobre o texto que vocês devem ler para a aula de hoje, um texto do Dalmo Dallari, do livro Elementos de Teoria Geral do Estado, e refletimos também coletivamente sobre como o Estado está presente nas nossas vidas. Vimos aqui nessa imagem, por exemplo, que a Câmara dos Deputados é um órgão do Poder Legislativo Federal. E nesse curso de Fundamentos do Estado, a gente vai discutir, vai entender a organização dos poderes, o que é legislativo, o que é federação, né? Como se organiza do ponto de vista político-administrativo o Estado brasileiro, o que são entes federados, qual a competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, como se dá a relação entre os poderes, são temas das nossas próximas aulas. Refletimos aqui também sobre o Estado como ente que monopoliza o uso legítimo da força. Esse é o conceito weberiano, né? É como Weber define o Estado, mediante a ideia de que o Estado monopoliza o uso legítimo da força num determinado território. E nessa imagem a gente viu aí forças policiais reprimindo, mediante gás de pimenta, manifestantes e até uma jornalista aí acabou vitimada por essa atuação policial, o que é, infelizmente, comum na nossa sociedade e vivemos uma sociedade bastante violenta e esse também será um tema trabalhado aqui no nosso curso. Nós pensamos também coletivamente a grande importância dos serviços de saúde entre as atividades que o Estado realiza. O que seria de nossa sociedade sem o SUS, né, sem o SAMU, sem esses agentes absolutamente importantes para garantir vida e qualidade de vida a todos nós. Refletimos aqui sobre a atuação complexa que o Estado realiza também em relação aos entes econômicos. O mercado é uma esfera da vida social politicamente constituída. É o Estado que regulamenta, autoriza, fiscaliza a atuação dos entes privados. O Estado tributa, o Estado regulamenta do ponto de vista sanitário, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista consumerista, as relações que são materializadas, por exemplo, no supermercado. E não dá para pensar Estado sem pensar sociedade. Os fluxos, as demandas dos movimentos sociais, das organizações politicamente organizadas, que orientam ou direcionam a atuação do Estado. Não dá para falar do Estado hoje sem falar da sociedade de hoje, como ela se organiza, como ela existe no Brasil contemporâneo. E esses são todos temas que serão trabalhados aqui no nosso curso. Para a aula de hoje, para essa primeira aula do curso, foi solicitado a vocês que lessem, né, como eu já disse, um trecho do livro do Dalmo Dallari. O que, em síntese, o Dalmo Dallari discute nesse trecho? Diz lá o Dalmo Dallari que há uma ampla gama de conceitos para o Estado. Esse é um tema bastante discutido na literatura de ciências humanas. O que é o Estado? Quando nasce o Estado do ponto de vista histórico? O que eu posso chamar de Estado e o que eu não posso chamar de Estado? Que tipos de organização política merecem essa denominação? Isso varia enormemente na literatura conforme as distintas concepções teóricas a partir das quais se trabalha. Em síntese, diz o Dalmo Dallari,
dois tipos principais de conceituações, de definições. Um desses tipos dá ênfase no elemento político da atuação estatal. O Estado, nesse sentido, é concebido a partir da força que ele possui. E aqui está, por exemplo, o conceito weberiano de Estado, né? Estado como ente que monopoliza o uso legítimo da força, ou o conceito marxiano de Estado, né? Estado como um elemento ali de dominação de classe, né? O Estado como ente da ditadura de classes. E existe um conjunto grande nas ciências sociais, na sociologia, de conceitos que entendem o Estado a partir do seu elemento político, a partir da força, da dominação que o Estado exerce. E existe um outro conjunto de conceitos que dão ênfase no elemento jurídico, a capacidade de ordenação nessa realidade normativa do fenômeno estatal. Obviamente, uma leitura complexa do fenômeno estatal necessariamente vai trabalhar elementos políticos e elementos jurídicos. Vai entender o Estado a partir dessa sua dimensão de autoridade, de força, e vai entender o Estado também a partir dessa sua dimensão ordenativa, como ordem normativa jurídica. Eu não trabalho aqui no curso, eu não me aprofundo nessa discussão conceitual, tampouco nessa discussão histórica sobre o Estado. Isso é feito lá no curso de Ciência Política, no qual vocês terão contato com um conjunto robusto de reflexões sobre o Estado, a história do Estado, como e quando surge o Estado, o que é o Estado. Aqui no curso de Fundamentos do Estado, a gente vai discutir o Estado brasileiro de hoje. E, para amparar essa discussão, nessa primeira aula do curso, eu apresento para vocês um conceito jurídico de Estado que traz algumas noções fundamentais para as reflexões que se seguirão a essa no nosso curso. Esse conceito jurídico de Estado é um conceito tradicional, definido no começo do século XX por um jurista germânico chamado George Jelinek. Diz ele que Estado é a corporação de um povo assentada num determinado território e dotada de um poder originário de mando. Esse conceito do Jelinek, ele é jurídico porque ele traz a ideia de Estado como corporação, entendendo corporação como ordenação jurídica. E nesse conceito jurídico de Estado, são três os elementos principais que a gente precisa entender adequadamente para poder discutir o que é o Estado brasileiro hoje. Esses três elementos principais são soberania, povo e território. Para o Jelinek, o Estado é ordenação jurídica de um povo assentada num território e dotada de soberania, que é esse poder originário de mando. O que é soberania? Soberania é a essência da estatalidade, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista jurídico. Soberania é poder. A essência do fenômeno estatal, seja enquanto força, seja enquanto ordem, é a dimensão de poder que o Estado exerce. O Estado, ele é soberano, ele é poder. E se entende essa soberania e esse poder hoje, na realidade contemporânea,
como essencialmente caracterizada por dois elementos principais. A soberania é o poder mais alto, mais elevado e, portanto, um poder que se impõe em relação aos outros poderes a ele, né, submetidos, a ele subordinados. Né? Ou seja, o Estado impõe o seu poder para as outras sociedades e para as outras formas de organização social subordinadas a ele. E o Estado é também um poder independente de igual hierarquia em relação aos seus equivalentes. Dito de outro modo, o Estado é, em relação aos agrupamentos a eles subordinados, um poder mais elevado. Então, por exemplo, o Estado brasileiro se impõe sobre todas as outras organizações sociais brasileiras. Ele determina as regras de conduta, ele coage, ele atua de forma autoritativa, né, porque ele possui justamente esse poder, essa característica de poder de mais alta hierarquia. Já em relação aos outros estados, há uma equivalência do ponto de vista jurídico formal. O Estado brasileiro é soberano em relação ao território brasileiro, em relação ao povo brasileiro, tal como o Estado colombiano é soberano em relação ao território colombiano, em relação ao povo colombiano. Lá na Colômbia, vigem as regras, as leis, as decisões judiciais estabelecidas pelo Estado colombiano. Tal como no Brasil, vigem as regras, as leis e as decisões judiciais estabelecidas pelo Estado brasileiro. Essa dupla característica que sintetiza o entendimento contemporâneo sobre soberania. Soberania é um poder mais elevado que outros, né, a eles subordinados, e o que limita essa atuação da soberania é justamente o território e o povo, como a gente vai ver nos próximos slides, e, por outro lado, a soberania é um poder de igual hierarquia, do ponto de vista jurídico formal, do que os seus semelhantes, do que os seus iguais. A ideia de que o Estado brasileiro é soberano em relação ao povo e ao território brasileiro, tal qual o Estado da África do Sul é soberano em relação ao povo e ao território da África do Sul. Hoje em dia, se aceita hegemonicamente que o que justifica o exercício desse poder pelo Estado é a escolha popular, é a democracia. Demos, povo, kratos, autoridade. Democracia é a forma de organizar o exercício do poder em que a autoridade deriva-se e exerce-se pelo povo. Em outros momentos históricos, já se aceitou hegemonicamente justificativas teológicas para o exercício do poder, ou seja, justificativas amparadas no fundamento divino, religioso. Então, o monarca absolutista, por exemplo, no período de transição ali entre o período feudal e o período moderno, ele era um escolhido de Deus. O senhor feudal também tinha esse amparo teocrático no exercício do seu poder. Hoje, nas sociedades democráticas, que são maioria, se prescinde, se dispensa esse fundamento teológico, não se aceita esse tipo de fundamentação teológica. Há algumas sociedades em que isso ainda remanesce, mas isso é absolutamente periférico na realidade contemporânea. E se entende hoje também que o Estado ele tem o poder de limitar o seu próprio poder.
o Estado ele tem uma capacidade de autodeterminação, né? Quando o Estado, por exemplo, aprova uma lei coibindo o abuso de autoridade por parte de agentes públicos, o Estado limita a capacidade de ação de seus próprios agentes. Isso é feito, em linhas gerais, né, para atender ali um interesse público. Né? O Estado ele firma um tratado com outro Estado, no qual ele limita o seu poder. Né? O Estado ele tem essa capacidade de se autolimitar, de se autodeterminar. O território, ele é o elemento físico, geográfico do conceito ou da noção jurídica de Estado. Não existe Estado sem território. Para existir um Estado, tem que existir um território. O território ele delimita, do ponto de vista físico, onde aquele Estado exerce soberania, onde aquele Estado exerce poder. No território argentino, o Estado brasileiro não exerce soberania, não exerce poder, não exerce autoridade. O presidente Bolsonaro, o ministro do STF, Dias Toffoli, ou o Lira, presidente da Câmara dos Deputados, quando estão em território argentino, são estrangeiros, autoridades estrangeiras, óbvio, mas não possuem poder. Uma lei que o Lira aprovar, vamos dizer assim, entre aspas, para a Argentina, não tem validade, porque o Estado argentino é soberano em relação ao território argentino. E o território também é objeto de direitos do Estado. O Estado regulamenta o uso do território nacional. Há um conjunto grande de bens públicos, bens pertencentes ao Estado. Tem aí um mapa do Brasil, né? A gente tem 27 unidades federativas, mas é preciso ter clareza que o território não diz respeito só ao solo. O território ele se estende também sobre o mar e sobre a plataforma continental. Isso é regulamentado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e pela Lei 8617 de 93. E o território também se estende sobre o espaço aéreo, o que é regulamentado pela Convenção de Chicago de 1944. Em relação ao espaço cósmico, não há exercício de soberania. Isso está definido no Tratado do Espaço de 1967. Não é possível a um Estado se apropriar do espaço cósmico. Essa é a regulamentação contemporânea do tema. Óbvio que conforme se acirra essa guerra, essa disputa espacial, é possível que novas regulamentações surjam sobre esse tema, mas atualmente o que existe é o Tratado do Espaço de 67. E há também um fenômeno importante, que é a extraterritorialidade. Parcelas do território brasileiro, por exemplo, não estão sujeitas à soberania brasileira. É o caso das embaixadas. A embaixada de um Estado, ela é considerada território daquele Estado, ainda que situada fora dos limites físicos do Estado. Então, a embaixada brasileira na Inglaterra é território brasileiro, sujeita à soberania do Brasil, às leis e às regras brasileiras. E a embaixada inglesa no Brasil, ainda que situada lá em Brasília, é considerada território inglês, sujeita às regras, em grosso modo, né, da Inglaterra. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem uma figura importante aí das últimas décadas da política internacional, o Assange, o criador da Wikileaks. O Assange, ele ficou alguns anos abrigado na embaixada equatoriana situada na Inglaterra. Ele tinha contra ele um mandado de prisão estabelecido,
O Equador forneceu asilo político a ele, e ele ficou, né, alguns anos vivendo na embaixada, no prédio da embaixada equatoriana, em Londres, sem que a polícia inglesa pudesse entrar no prédio e prendê-lo, ainda que ele tivesse uma ordem de prisão válida em território inglês. Porque o prédio da embaixada equatoriana em Londres é território do Estado equatoriano, sujeito às leis e às regras do Equador. Tranquilo? Povo, por sua vez, é o elemento pessoal da noção jurídica de Estado. Povo é, em síntese, o conjunto de cidadãos que compõem o Estado. Cidadania é esse elo de direitos e deveres que une o povo a um Estado específico. Nós aqui somos, por exemplo, cidadãos e cidadãs do Estado brasileiro, sujeitos, né, a um conjunto de deveres e beneficiários de um conjunto de direitos que o Estado brasileiro estabelece. Né? Nós somos parte desse elemento constitutivo da noção jurídica de Estado. Povo se distingue de população. População é uma expressão numérica, demográfica, que abrange, por exemplo, os estrangeiros presentes num determinado momento no território brasileiro. E povo também difere de nação, porque uma nação é uma comunidade com o mesmo fundamento histórico-cultural, não necessariamente organizada em Estado. A gente tem, por exemplo, na Espanha, um conjunto grande de comunidades que dividem um fundamento histórico-cultural. A gente tem os catalães, né, os catalãos, a gente tem os bascos, e essas diferentes comunidades que possuem idiomas próprios, uma cultura própria, não conseguiram, até o momento, se constituir politicamente em estados autônomos. Eles compõem todos o Estado espanhol. Tal como aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, um conjunto grande de povos ameríndios, né, que no sentido desse conceito jurídico de povo como conjunto de cidadãos, são, na verdade, nações, nessas comunidades que dividem o mesmo fundamento histórico-cultural. O Jelinek ele vai falar sobre o povo que há um aspecto subjetivo e objetivo na sua relação com o Estado. Os cidadãos são sujeitos do poder político e sujeitos de direitos em relação ao Estado, e são também subordinados ao poder político, sujeitos, portanto, de deveres em relação ao Estado. E cada Estado regulamenta os requisitos necessários à aquisição, gozo e perda da cidadania. O Estado possui finalidades definidas pelo seu próprio povo e varia historicamente as finalidades a que um povo se atribui ou a que um povo atribui ao seu Estado. Hoje, por exemplo, a gente tem o SUS, né? O Estado atribuiu a si próprio o dever de prestar serviços de saúde. Mas nem sempre isso aconteceu na realidade nacional. A gente nem sempre teve instituições públicas prestadoras de serviços de saúde de maneira universal e gratuita. Hoje a gente tem a Unifal, é uma autarquia educacional que presta o serviço de educação superior. Vocês são todos usuários e usuárias desse serviço público. Nem sempre tivemos no Brasil Unifal, nem sempre tivemos educação superior gratuita. Outras sociedades, outros estados não possuem esse tipo de serviço, não realizam esse tipo de atividade, porque cada estado possui suas próprias atribuições definidas
pela disputa política que se materializa entre os sujeitos individuais e coletivos que vivenciam aquela sociedade. E isso varia. Em síntese, o que é importante que vocês extraiam dessa aula de hoje? Primeiro, Estado é o poder de mais alta hierarquia no plano interno. É um poder que se impõe sobre qualquer outro do ponto de vista jurídico formal. É um poder independente em relação aos seus equivalentes. Os Estados possuem entre si, do ponto de vista jurídico formal, uma relação de equivalência e de independência. Obviamente que Estados mais fortes do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, possuem maior capacidade de impor suas vontades nos fóruns multilaterais ou em relações bilaterais com outros estados. Mas, do ponto de vista jurídico formal, um estado é equivalente ao outro em relação ao exercício do seu poder, em relação à sua capacidade de se impor para o seu próprio povo e para o seu território. Povo é o elemento pessoal da definição jurídica de Estado. Território é o elemento físico. Povo e território limitam a atuação do poder estatal. O Estado é soberano em relação a um determinado povo e em relação a um determinado território. Ele não é soberano em relação a outros povos, em relação a outros territórios. Os fins e a concretude do que efetivamente o Estado realiza variam historicamente. O que o Estado brasileiro fez hoje não é o mesmo que o Estado brasileiro fazia ontem. E não necessariamente amanhã o Estado brasileiro continuará realizando as mesmas atividades. Há, por exemplo, uma discussão intensa e um movimento político que volta e meia se mostra presente sobre cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Vocês hoje são beneficiários de um serviço público gratuito, mas volta e meia se levantam vozes defendendo que a universidade deveria cobrar pelos serviços que são prestados. Não, ainda tem mais ainda, né? Também é importante frisar que o fenômeno estatal, a existência do Estado, é indissociável da reflexão sobre dominação social e sobre poder. Vivemos em sociedades cindidas em classes e em grupos sociais. E o Estado atua na disputa que se estabelece entre essas classes e entre esses grupos sociais. O mesmo Estado que concede direitos para as classes populares também é o Estado que, por meio da sua ação, e por meio da forma como organiza a sociedade, estabelece um determinado padrão de dominação social e de exploração econômica. Não dá para pensar Estado sem pensar essa totalidade social e toda essa complexidade de elementos, de fatores e de sujeitos. No correr aqui do curso, a gente vai aprofundar a nossa reflexão sobre o Estado brasileiro contemporâneo em diálogo com reflexões e autores e autoras que pensam o elemento político, ou os elementos políticos, e o elemento jurídico, ou os elementos jurídicos do conceito e da existência do Estado. Em síntese, era isso que eu queria falar para vocês aqui a título de apresentação, de introdução desse tema, dessa aula, e fico à disposição agora para um novo momento dialogado para trocarmos ideias sobre esses temas.